Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risonilde, sou a professora do 9º ano e hoje eu vou apresentar a aula de número 50. Então, vamos conhecer o título da nossa aula? Veja só, nós temos como título Referenciar é preciso. E o objeto de conhecimento, recursos de coesão referencial. É isso aí, então agora vamos à nossa aula. Então, o que são elementos coesivos? Para que eles servem dentro de um texto? Eles são importantíssimos porque são responsáveis pelo encadeamento das ideias, pela progressão textual e, consequentemente, pela maior ou menor aceitabilidade de seus textos. Ele vai tecendo, amarrando as ideias, as informações, assim como se faz, com o tecido, costurando os pedacinhos para formar uma coxa, não tem a coxa de retalho? Então é assim mesmo que funciona a coesão dentro do texto. Ela vai amarrando essas ideias, formando elos entre elas. Então, dentro dos elementos coesivos, existem vários tipos. Nós iremos trabalhar na aula de hoje, coesão referencial, que o nome já diz, vai fazer uma referência. Então, as relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. Isso está relacionado a essa coesão referencial. Termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente. Então, esse termo que vai ser referenciado é chamado de referente. Então, nós temos um exemplo, preste bastante atenção. Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então, observe que nós temos várias palavras aí, como pronome, que vai fazer referência ao nome Ana Elizabeth. Então, substituir aí o nome Ana Elizabeth para não repetir e coloquei um pronome. Mas este pronome, todo mundo que lê, você que vai ler o texto, vai identificar que está se referindo ao termo Ana Elizabeth, que é chamado de referente. Assim como menina, veja que menina também está fazendo referência ao nome Ana Elizabeth. Então, muda a situação do texto, Esteticamente fica mais bonito, porque não vai haver essa repetição, Ana Elizabeth gritou, Ana Elizabeth fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser Ana Elizabeth calma e inteligente, Não fica mais bonito quando você faz esta referência, ao termo que é chamado de referente? Então, é isso aí. Então, observe alguns tipos de coesão referencial. A gente vai começar pela anáfora. A anáfora, ela retoma o referente por meio de um elemento coesivo que pode ser. Tá? Então, esse elemento coesivo, você pode utilizar um artigo, advérbio, pronomes e numerais, tá? Para fazer referência a algum elemento que já foi mencionado anteriormente. Então, veja aqui o exemplo. De uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira, que, na certa, está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. E no trecho do texto do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector,
a gente vê, né, a utilização dos termos que fazem referência a um termo que já foi mencionado, no caso aí, pessoa inteira. Então, dela, lá, a, esses pronomes, todos eles estão, né, direcionados, voltados, referenciando o termo pessoa inteira. Temos também a catáfora. Acontece quando o termo referente aparece depois, anáfora antes, né? Catáfora vai aparecer depois para referenciar este termo, né? Nós temos o exemplo aí, olha só, a tia olhou e falou. Veja que tem um pronome oblíquo aí temos Rodrigo parece fraco. Então, nós temos o pronome, né, que foi substituído aí pelo nome Rodrigo, mas ele está aí também fazendo referência, só que o nome, o referente, ele apareceu depois, tá certo? Então, não esqueça que a catáfora, ela faz referência ao termo que vem depois. Então, temos também a elipse. O que acontece, né? É a omissão de um ou mais termos da frase. No entanto, facilmente identificável pelo leitor. Ela é bastante utilizada para evitar repetição desnecessária. Então, você vai ver aqui no exemplo, né, por que é desnecessária. Olha só, eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Olha só o termo que foi omitido. Eu. Não precisa, né? Não é tão necessário assim. A omissão é intencional, né? Porque pelo verbo eu sei quem é essa pessoa, eu sei quem é esse sujeito. Então, não precisa, tá? Desse termo aí expresso. Então, por isto que nós omitimos, né? O autor, mas o leitor, ele vai compreender perfeitamente. Então, agora a gente vai para reiteração. Corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Nessa repetição que a gente estava falando anteriormente, que não gostaria, né? Mas vai ter um porém aqui. Então, ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item lexical, né? São palavras que pertencem à mesma classe gramatical, né? Pertencem à mesma família. Por termos sinônimos ou mesmo por nomes genéricos. Então, por termos sinônimos, você pode fazer essa correspondência, essa repetição. E o que é sinônimo, né? Sinônimos são palavras, né, que têm assim, o mesmo sentido, ela não vai ser igual, né, a outra palavra, mas ela vai ter um sentido bem semelhante. Tão semelhante a ponto de não modificar, né, o significado, o sentido daquilo que você quer passar, daquilo que você leu, né? Então, em sinônimo, quando você quiser substituir por algum termo, você vai buscar palavras que não tirem, né, o sentido daquela que você irá substituir ou irá fazer referência. Que é importante, né, que o sentido do texto se mantenha. Então, e nomes genéricos são nomes que englobam, não são nomes específicos daquilo, são nomes, né, que englobam todo um conjunto, né, também do termo que você quer escrever, quer passar, quer compor lá o seu texto. Então, gente, vamos para o nosso exemplo, né? Então, a gente trabalhou a reiteração de alguns termos por repetição. Então, será que a gente, né, ao escrever, o autor, principalmente desse nosso exemplo, ele fez essa repetição por acaso? Será que ele queria deixar esse texto assim um pouco truncado, enfadonho para quem for ler? Porque um texto que muito repetitivo, né, com palavras repetitivas, ele fica enfadonho, né? Quem vai ler perde o interesse. Então, neste caso, né, houve um objetivo. O que o autor quis com isto, né? Repetir esses termos. Ele quis chamar a atenção, né? Enfatizar esse termo, né?
Então, colocamos aí em destaque para você verificar, né, a importância dentro de algumas situações. Não é que nós já trabalhamos sobre isso, que não é bom estar repetindo, né, termos dentro de um texto. Por isso, nós temos os elementos coesivos, que eles vão fazer essa referência, vão substituir alguns termos que já foram mencionados antes. Então, é muito importante, né, fazer essa repetição, essa relação com os termos que nós chamamos de referente. Mas, né, no caso aqui do nosso exemplo, com certeza o autor só quis chamar um pouco de atenção, né? Olha, cada um é responsável por todos, cada um é o único responsável, cada um é o único responsável por todos. Então, o que é que ele quis com isso? Dizer, olha, você é responsável por todo mundo. Então, ele ficou repetindo isto para a pessoa entender, né? E gravar na sua memória. Então, gente, é isso aí. E agora a gente vai para o aplicando. Então, iremos começar nosso aplicando com a leitura de um texto. Acompanhe comigo. O escritor de memórias. Ao escrever suas memórias, o autor se desdobra em narrador e personagem, num jogo literário muito sutil, narrando os fatos de uma época, olhando-a do ponto de vista de observador geral, dos momentos que narra, mas também olhando para si mesmo, como personagem que viveu os acontecimentos narrados, recriados pelas lembranças suas e dos outros. É possível reconhecer quando o autor se coloca como narrador das memórias pelo uso da primeira pessoa. Eu me lembro, vivi numa época que... Podemos reconhecer o narrador personagem nas memórias quando o autor descreve suas sensações e emoções, narrando fatos dos quais ele é o centro, mas que envolvem outros personagens das memórias. Veja os exemplos retirados de Viver para Contar, de Gabriel Garcia Marques. Minha mãe disse assim: que bom que você ficou amigo do seu pai. E o zelador riu da minha inocência. Quando é narrador, o autor fala das lembranças como um todo. Quando é narrador personagem, fala de si, muitas vezes pela voz de outros personagens que invoca. No trecho em destaque, o pronome destacado em vermelho substitui o termo. Será que é amigo? Autor? Pai? Personagem? Narrador? Você disse o quê? Narrador? Autor? É isso mesmo. Então, olha só, é autor. Por que que é o autor? O aluno precisa, olha, identificar quais palavras foram substituídas ou repetidas no texto, permitindo assim sua continuidade e melhor compreensão, sabendo que o artigo acima fala de memórias literárias, gênero que menciona fatos vivenciados pelo escritor, fatos dos quais ele é o centro. Percebemos que o termo destacado se refere ao próprio autor, informação que também está anteposta em quando o autor descreve suas sensações e emoções. Dessa forma, a alternativa B apresenta-se como gabarito. Agora vamos para as nossas considerações finais. Então, gente, nós estudamos na aula de hoje sobre coesão referencial. O que é uma coesão referencial? São as relações, né, estabelecidas entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. Aí nós temos a anáfora, que retoma, né, o referente por meio de um elemento coesivo, que pode ser artigos, advérbios, pronomes e numerais. Temos também a catáfora, acontece quando o termo
Referente aparece depois, veja só, a tia olhou. Veja aí que tem um pronome antes do referente, que é Rodrigo. Tá? A tia olhou e falou. Rodrigo parece fraco. Temos também a elipse, que é a omissão de um ou mais termos da frase, no entanto, facilmente identificável pelo leitor. Olha só, atenção, nesses 3 casos que nós já mencionamos, evite repetições desnecessárias. Temos a reiteração, também trabalhamos, né, que corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item lexical, por sinônimos ou por nomes genéricos. Aí sim, vai ter um objetivo dessa repetição. Importante, recorra a sinônimos ou expressão equivalente. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Tchau, até a próxima.